Boa noite, queridos amigos cardiologistas do Norte Nordeste e de todo o Brasil. Hoje estamos em mais uma noite especial, a nossa nona webinar da Sociedade Norte Nordeste de Cardiologia, e hoje é um evento especial, um evento em parceria com o Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a quem aqui eu já agradeço a gentileza do Dr. Aldis Feitosa por fazer este evento em conjunto conosco, né? Tivemos um ano difícil, um ano 2020 extremamente complicado em função da pandemia, mas mesmo assim conseguimos fazer cerca de 8 webinários. Tivemos agora este ano o nosso Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Rio Grande do Norte, que foi um sucesso de inscritos, mais de 2.000 inscritos, um sucesso de público, muito bem visto também pelos patrocinadores. E, logicamente, que dentro do nosso planejamento estratégico, a gente vislumbrava um segundo semestre uma parceria com os departamentos. A gente queria crescer e aproximar, estreitando os laços da Sociedade Norte-Nordeste com os departamentos. E é para a nossa alegria que nós estamos fazendo esse primeiro evento com o Departamento de Hipertensão Arterial. Teremos ainda, ao longo desse semestre, um evento com o DERC, um evento também com o Departamento de Ciência Cardíaca e um evento também em parceria com o Departamento de Imagem Cardiovascular. Além disso, eu tenho que convidar a todos para um evento extremamente interessante que está sendo promovido pela Associação Baiana de Medicina, que vai acontecer no dia 30 de outubro e tem o apoio, né, da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. É um internacional simpósio de trombose e anticoagulation que é feito e capitaneado pelo professor Dr. Renato Lopes. Gravem a data, dia 30 de outubro, um sábado, em que nós teremos esse evento internacional feito pela Associação Baiana de Medicina, feito pelo Brazilian Resort Clinical Institute, pela Duct Institute, e juntos teremos aqui esse dia de revisão para que os cardiologistas, neurologistas, ortopedistas, clínicos de uma forma geral, discutam as questões relativas à trombose e anticoagulação. Então, eu queria deixar aqui esses convites para vocês. Vou aqui agradecer ao meu amigo e vou aqui abrir as honras apresentando um grande amigo, que é o Antônio Spinelli. Professor Spinelli é o professor da Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é cardiologista do Cardiocentro. Ele também é o diretor financeiro da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, o diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Rio Grande do Norte. Então, um amigo querido que nós temos que vai conduzir a sessão ao longo dessa noite. Queria também apresentar uma outra amiga querida, minha conterrânea baiana, a professora Lucélia Magalhães, doutora em epidemiologia, professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do curso de medicina de Eunápolis, na região sul da Bahia, da UniFTC, e a presidente futura, né, do Departamento de Hipertensão Arterial, eleita, né, para conduzir os destinos do Departamento de Hipertensão Arterial da nossa sociedade. Meu amigo Spinelli, a palavra está contigo, né, para você conduzir da melhor forma possível essa sessão de grandes amigos. Obrigado, Nivaldo, pelas palavras e obrigado também por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito importante esse espaço que a Norte-Nordeste abriu para os departamentos, que abriu, e começamos com o nosso querido DHA, né? Acho que isso é muito bom. Hoje a nossa webinar, né? Vou eu e a Lucélia, estamos juntos aqui nessa coordenação, moderação. Vamos trazer, o foco será nas novidades do ESC, no Congresso Europeu de Cardiologia, no campo da hipertensão. Então, nós temos as palestras. Primeiro será feita a palestra do Dr. Aldis Feitosa, nosso presidente atual do Departamento de Hipertensão da SBC. Aldis, um grande amigo, também ele é o principal investigador do Instituto Unicap de pesquisa, e ele também é coordenador, o principal investigador de hipertensão do PROCAP, o FPE, e é fellow do ESC. Aldis,
Prazer ter você junto novamente. Fizemos vários eventos recentes, né? E a Odis vai nos mostrar o que teve de novo em relação à monitorização fora de consultório na hipertensão arterial. Palavras suas. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu venho participar desse evento da Sociedade Norte-Nordeste. Eu, como presidente do DHA, mas principalmente como um pernambucano nordestino, fico muito feliz em participar de um evento da minha regional. Aí vocês percebem que o Nordeste está dominando a hipertensão, né? Está vendo, Lucélia já está eleito como futuro presidente, então não sai do Nordeste o comando da hipertensão. E com a apresentação, né, do Odilson, né, que é um grande expoente aqui no Norte, e por fim, nossa rainha da hipertensão, né, que vai ser a doutora Andréa, que vai abrilhantar com os principais estudos da hipertensão do ESC. Né? Então, eu vou falar aqui, Spinelli pediu para falar, né, então, sobre MAPA e MRPA, o que foi abordado durante o Congresso Europeu de Cardiologia, e meu conflito de interesse está aqui atrás, vocês percebem, né, as publicações que a gente tem entre MAPA e MRPA. Então, acho que são esses meus principais conflitos. Nesse slide colocam outros conflitos, mas que, com certeza, não vão interferir na minha apresentação. Talvez, sim, essa paixão que eu tenho por medidas domiciliares. Então, o Spinelli pediu para eu ver essa apresentação do COC e outras de MAPA e MRPA, então a gente vai dar ênfase nessas apresentações. Então, como tema principal foi abordado a diretriz europeia de 2018 e a diretriz de medidas fora do consultório de 2021. Ele ressalta, né, que as medidas no consultório, você faz o diagnóstico das medidas no consultório, mas você precisa de mais de uma visita. Né? Então, idealmente, a gente deveria fazer medidas domiciliares, né? Medidas pela MAPA ou MRPA. As medidas fora do consultório estão recomendadas, né, principalmente para identificar avental branco e a hipertensão mascarada, além de outras indicações, como hipotensão, avaliação da pressão durante o sono. Então, vejam, pela diretriz europeia, no diagnóstico de hipertensão pela MAPA, são valores acima de 130/80 nas 24 horas, e na MRPA acima de 135/85. A gente reforça que a diretriz brasileira mudou esses valores de normalidade. Então, aqui no Brasil, os valores de normalidade para a MRPA é acima de 130/80 na MRPA. Mesmo valor da diretriz americana. Outros parâmetros, como pressão de pulso, variabilidade da pressão arterial, a pressão arterial no esforço, no exercício, no teste ergométrico, a pressão arterial central, ela pode ser considerada, mas ela não deve ser utilizada na prática clínica como rotineiras. Então, vejam aqui, chama a atenção algumas medidas da MAPA. Por exemplo, esse exame é um exame de não tão boa qualidade, por quê? Você tem grandes intervalos, né, mais de 2 horas sem medidas da pressão arterial. Então, é importante que tenha um número significativo de medidas, né, pelo menos 20 medidas na vigília e 7 durante o sono. Os valores de interpretação, então, como eu falei para vocês, na Europa, é a partir de 130/80 nas 24 horas, mesmo valor do Brasil. Então, aqui seria o critério primário. Hipertensão diurna, quando a MAPA tem valores acima ou iguais a 135/85. Hipertensão noturna, valores da pressão durante o sono, acima ou iguais a 120/70. Também reforça o descenso noturno. Ele é considerado DIPER quando o descenso é acima ou igual a 10%, e não DIPER quando ele é abaixo de 10%. Aqui é exatamente a tradução do slide anterior, mostrando os valores como critério primário, hipertensão diurna e noturna. Reforçando que a gente tem a avaliação nas 24 horas, quando o descenso é fisiológico, então o paciente é considerado DIPER, quando esse descenso da pressão do sono fica entre 10% e 20%. Ele é DIPER extremo ou descenso acentuado, quando ele é acima de 20% do descenso noturno. E aí ele chama a atenção do extremo, do DIPER extremo, que a gente dava uma ênfase ao DIPER extremo, nessa sua prevalência, ela oscila muito. Por exemplo, aqui à esquerda seriam os pacientes, populações gerais, ela oscila em torno de
7 a 16%, 17%. Nos hipertensos não tratados, oscila de 5 a 20%. E hipertensos tratados não tratados, de 6 a quase 30%. Então, dependendo do perfil e dos critérios diagnósticos, a sua prevalência oscila de 5 a 30% o hipertenso de hiperextremo. Quando a gente vai avaliar vários estudos em relação ao de hiperextremo, ou o descenso acentuado, a gente observa aqui eu chamo a atenção, tá? Em vermelho é quando o de hiperextremo ele é negativo. Em amarelo, quando ele é similar ao de hiperfisiológico, ao descenso fisiológico. Em verde, quando ele é até favorável, né? Ele mostra melhor desfecho do que o de hiperfisiológico, o descenso fisiológico. Então, vejam, a gente observa como são discrepantes as informações. Então, talvez o de hiperextremo perca um pouco da sua ênfase como algo que seja deletério ao paciente. Concluindo, ele conclui que, em relação ao de hiperextremo, veja, a maioria dos estudos visando a associação desta condição com lesão de algum alvo não conseguiu encontrar achados consistentes em apoio ao impacto adverso do de hiperextremo na estrutura e função vascular, renal ou cardíaca. Os dados disponíveis sobre de hiperextremo em comparação com o grupo de referência de baixo risco, ou seja, o fisiológico, que é o DIPER, não permitem concluir que a alta variabilidade da pressão resultante de uma queda acentuada da pressão à noite afete adversamente o prognóstico cardiovascular. E ele conclui que mais estudos com o objetivo de avaliar a significância prognóstica do de hiperextremo ou o descenso acentuado, bem como o impacto de intervenções terapêuticas destinadas a normalizar esse padrão circadiano da pressão arterial, são altamente necessários. Então, a gente observa essa conclusão em relação ao de hiperextremo. Observe aqui o DIPER, o não DIPER, ou, em português, o descenso atenuado, quando ele fica entre 1% e 9%, e quando você tem o aumento da pressão durante o sono, né, que seria o nosso descenso ausente. Observe que essa condição de hipertensão noturna, nós temos algumas características que foram chamadas muita atenção. Como, por exemplo, qual a definição de hipertensão noturna? Aqui eu coloquei a definição da diretriz europeia, ou nossa definição, e não a diretriz americana, ou de alguns artigos que utilizam a diretriz americana. Então, veja, são médias da pressão noturna maior que 120/70. E observe que essa revisão coloca essa hipertensão noturna com medidas da MRPA, né? Porque no Japão é possível fazer MRPA com medidas durante o sono. E elas consideram PAs noturnas medidas desde a hora de dormir até acordar, pelo menos 3 leituras por noite por 2 dias, ou a mapa. Então, quando está acima de 120/70, com a PA noturna na clínica menor que 140/90, a hipertensão noturna também com a MRPA abaixo de 180/80. Outra condição que é favorável à hipertensão noturna é no verão, quando você tem uma temperatura elevada. Fatores comportamentais, né, como alta ingestão de sal, atividade física reduzida, má qualidade do sono com a noctúria, trabalhos em turnos também levam à hipertensão noturna. Alguns fatores de risco para a hipertensão noturna: o envelhecimento, os asiáticos, a obesidade, o estresse, a hipertensão e diabetes mellitus. A sensibilidade ao sal também é apresentado como uma condição associada à hipertensão noturna. A disfunção nervosa autonômica, como hipotensão ortostática. Hipertensão secundária chama a atenção a apneia obstrutiva do sono, a doença renal crônica e as doenças endócrinas, como hiperaldo primário, hipertensão renovascular, Cushing e feocromostoma. E outras doenças são associadas também, como insuficiência cardíaca, síndrome das pernas inquietas e a doença do sistema nervoso central, como acidente vascular cerebral, disfunção cognitiva e depressão. E ele chama a atenção também que, de acordo com essa hipertensão noturna, nós podemos ter o tratamento vai variar de acordo com a causa da hipertensão noturna. Por exemplo, está correlacionado com volume circulante, então restrição do sódio, os diuréticos, bloqueador mineralocorticoides e SGLT2, doença vascular, bloqueador canal de cálcio. Se o paciente tem hiperatividade simpática ou apneia obstrutiva do sono, CPAP, até ele cogita aqui denervação renal. E se ele tem insônia, tratar a insônia, coloca aqui, por exemplo, a melatonina. E a meta que ele coloca, a meta da diretriz
americano, né, abaixo de 110 por 65. E ele conclui assim a apresentação perguntando exatamente isso. Perguntando não, deixando essas dúvidas para a gente, né? Quais são as lacunas na evidência e necessidade de mais estudos, não é? Quais são realmente os valores-alvo ideais para o tratamento da hipertensão, de acordo com a MAPA e a MRPA? Que deveria ter comparações baseadas com desfechos entre o tratamento guiado pela pressão no consultório e fora do consultório. Que até a André vai poder comentar um pouco melhor. Aqui no Brasil, a gente está fazendo o estudo óptimo, que vai avaliar mais de 17 mil pacientes utilizando a pressão do consultório e também MRPA. Então, talvez vai ajudar essas respostas. Como o nosso presidente Nivaldo convidou para alguns eventos, eu vou convidar também vocês, né? Então, quem quiser baixar todos os slides da Diretriz Brasileira de Hipertensão, é só pegar aqui, colocar esse QR Code no seu celular, que ele baixa todos os slides da diretriz. E também está no site do Departamento da Hipertensão Arterial. Né? Convido vocês que quiserem fazer o curso de MAPA MRPA, é só falar comigo de maneira privada, reservada. E, por fim, convidar todos para o Congresso do Departamento de Hipertensão Arterial. Não é que a gente está juntando 2 anos em um, não é? Lembrando que ano passado não teve, então vocês não podem perder. De 27 a 30 de outubro, o departamento vai realizar esse congresso totalmente virtual. Serão 4 congressos juntos, o congresso do departamento e mais 3 congressos internacionais, da LASH, da Sociedade Centro-Americana de Hipertensão e da Arteriolatam. Desta forma, eu encerro minha apresentação, convidando vocês para o congresso DHA de 27 a 30 de outubro. Muito obrigado. Bom, obrigado, Aldes, parabéns pela apresentação. E eu queria avisar que esqueci de dizer que, ao final das apresentações, nós vamos ter 20 minutos para um debate, né? Então, vocês que estão na plateia podem fazer sua pergunta via chat e nós vamos discutir um pouco essas apresentações. Célia, o Odilson, né, será o nosso próximo palestrante, né? Odilson. Boa noite a todos os conterrâneos do Nordeste, a Andréia do Rio e ao professor Odilson. É um prazer tê-los aqui conosco. O professor Odilson é cardiologista, é pós-doutorado de Harvard e nos falará sobre joint do Lancet e um trabalho de hipertensão arterial. Com a palavra, o tratamento farmacológico, professor Odilson Silvestre. Muito obrigado. Eu só queria uma confirmação, se vocês conseguem ver a minha... Já está, em modo apresentação. Já está. Sim. Como? Caiu? Caiu, espero que não tenha se machucado. Então, vamos ter que inverter. Chama né? a Andréia. Chama a Isso. Andréia. Ele precisa tirar isso aí ou dá para vocês tirar? Ok. Pronto. É o tempo que ele voltou. Ele voltou, ele já está aí. O Dilson voltou. Tá. Pode compartilhar de novo, Odilson? Porque saiu seu compartilhamento. Leandro? Eu acho que o Odilson inicialmente, e aí depois nós voltamos para o Odilson. Pode ser, André? Claro, pode ser. Vamos lá, para quem vai apresentar nossa convidada ilustre,
nossa convidada do SESC. Vou deixar as honras aí com Lucélia para apresentar a Andréa. Andréa Brandão é uma conhecida nossa de muitos anos, não vamos dizer quantos anos, senão podemos ter dificuldades dos outros acharem que a gente é tão velha que não vale a pena nem ouvir. Mas assim, a Andréa é do Rio de Janeiro, o DHA faz parte do DNA dela, literalmente, né? E ela vai, dentro dos highlights do ESC de 2021, ela vai falar sobre as novas estratégias do tratamento da hipertensão arterial, os estudos mais importantes, os 4 estudos mais importantes. Andréa, com a palavra e obrigada. Boa noite para todos. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês para apresentar esses 4 estudos que considero dos mais relevantes no Congresso Europeu de Cardiologia sobre hipertensão arterial. E, antes de mais nada, eu queria agradecer à Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia por esse honroso convite. Tenho grandes amigos no Nordeste e considero assim uma honra muito grande mesmo estar hoje aqui participando desse evento com vocês, Spinelli, Nivaldo, Lucélia, Odilson, Aldes, é uma alegria muito grande. Eu separei, então, esses 4 estudos que vocês estão vendo aqui nesse primeiro diapositivo, porque considero que esses estudos trazem, sem dúvida nenhuma, mensagens ou contribuições que efetivamente podem ter um impacto na prática clínica. E nós vamos, então, procurar apresentá-los de uma maneira mais simples para a gente poder entender a mensagem principal. Então, vamos lá. Não está passando. Muito bem. Então, o primeiro estudo que nós vamos apresentar é o ERB-DH1. Na verdade, esse estudo avaliou a eficácia de uma terapêutica digital no manejo da hipertensão arterial. Nessa fase que nós estamos vivendo, onde a digital health é uma realidade, esse estudo trouxe informações bastante interessantes sobre esse aspecto. Porque, na verdade, ele avaliou o impacto de uma terapia digital, que, na verdade, era um aplicativo no celular do paciente hipertenso, onde o paciente dava entrada nas suas informações demográficas, informações antropométricas, hábitos de vida, e o aplicativo, então, trazia para esse paciente informações educativas e também proposições de ações que faria uma intervenção na condição do sono, na ingestão de sal, na redução do álcool, exercício, controle do peso e o manejo do estresse. Esse aplicativo também poderia transmitir informações sobre medida da pressão arterial através do Bluetooth, e tudo isso podia ser passado para o médico. O objetivo principal era avaliar a eficácia e a segurança dessa terapêutica nesses pacientes hipertensos, avaliando o efeito na redução da pressão arterial. E aí nós temos aqui o desfecho primário do estudo, que era a mudança da pressão sistólica de 24 horas na MAPA após 12 semanas. Então, era uma randomização para 2 braços, primeiro era a que usava o aplicativo, mais as recomendações padrão sobre modificações do estilo de vida, e o braço controle, que recebia apenas as recomendações padrão também a respeito das modificações do estilo de vida. Com 12 semanas, esses pacientes, então, eram colocados em terapêutica antihipertensiva, caso fosse necessário. Então, na realidade, você tinha pacientes incluídos no estudo que não tinham medicação antihipertensiva em uso. Eram pacientes com mais de 20 anos e abaixo de 65 anos. Isso aconteceu porque esse estudo é japonês, e numa avaliação piloto, as pessoas acima de 65 anos manejaram mal o aplicativo, e aí houve muita perda com isso, mas essa é uma realidade que tende a se reduzir cada vez mais as pessoas estão utilizando essas ferramentas e vão poder cada vez mais utilizar isso. Vejam que eram hipertensos estágio 1 e 2,
E nós tivemos, então, 199 pacientes na terapêutica digital e 191 no grupo controle. E observe, então, o desfecho primário do estudo. Com 12 semanas, nas colunas em laranja, a redução da pressão arterial com a intervenção digital, comparado ao grupo controle. Sempre maiores reduções da pressão, seja pela mapa, pela monitorização residencial da pressão arterial ou pela pressão de consultório, sempre reduções mais significativas da pressão arterial com a terapêutica digital, todas com significado estatístico. Vejam também que interessante que essa redução, essa diferença da pressão arterial do grupo controle para o grupo da intervenção digital, ele já aparece com 4 semanas de tratamento, permanecendo assim, e com 12 semanas, há, então, o início do tratamento medicamentoso para aqueles pacientes que não alcançaram a redução desejada da pressão arterial. Mas percebam que o gradiente entre os dois braços do estudo permanece, mostrando um efeito de mais médio prazo nesses pacientes que usaram a intervenção digital. De modo que, com 24 semanas de tratamento, 41% mais ou menos do grupo que fez a intervenção digital usava medicamentos, enquanto que nos que não utilizaram, esse percentual aumenta para quase 50%. Também observamos aqui o mesmo desenho de gráfico para o peso corporal e para a ingestão de sal. Reduções significativas no grupo da intervenção com 12 semanas, mais um gradiente que se mantém e até aumenta com 24 semanas nesses dois parâmetros avaliados. Também interessante foi avaliar a adesão a esse tipo de estratégia. Então, observem que, tanto para a etapa inicial, que era meramente educacional, mas também nas diferentes etapas de proposição de intervenção através do aplicativo, a adesão a essa estratégia foi de 95%, 97%, 98%. Então, bastante elevada. Então, as conclusões desse estudo foram de que essa terapêutica digital, sobre as modificações do estilo de vida, produziram reduções significativas da pressão arterial em pacientes hipertensos não tratados. E que é importante destacar a importância que esse tipo de intervenção pode ter em nível populacional, envolvendo recomendações dietéticas, exercício e a redução da ingesta de sal. Mas, mais do que isso, do ponto de vista individual também, essa iniciativa pode ser bem importante, facilitando a implementação e a eficácia dessas modificações no estilo de vida sobre o comportamento desses indivíduos. Então, trazendo uma informação adicional, ou seja, é útil, é prático, é viável e é eficiente usar a terapêutica digital como uma estratégia adicional para alcançar sucesso com modificações do estilo de vida na abordagem da hipertensão arterial. O segundo estudo que a gente quer chamar a atenção é o estudo CORTET. Esse estudo avaliou a eficácia e a tolerabilidade de uma combinação quádrupla com doses ultra baixas, ou seja, a combinação tinha 4 componentes e cada um deles foi colocado em 1/4 da dose habitual. Isso comparado a uma estratégia de monoterapia convencional. Então, a ideia foi que, avaliando numa revisão sistemática essa combinação quádrupla, com 1/4 de dose de cada componente, observou-se que havia uma redução importante da pressão arterial, 22 milímetros de mercúrio. Então, a estratégia nesse estudo foi comparar essa quadripílula em doses muito baixas de cada componente, vejam, bisoprolol 2,5, besartana 37,5, amlodipina 1,25, indapamida 0,625, comparado com ibesartana 150 miligramas,
que seria a dose inicial de uma monoterapia conhecida. O desfecho primário era a redução da pressão arterial sistólica no consultório não assistida, aquela pressão que foi utilizada também no estudo SPRINT, isso com 12 semanas de tratamento. E nos desfechos secundários, seria a avaliação em 52 semanas, através também da pressão de consultório não assistida, mas também a pressão na mapa de 24 horas com 12 e 52 semanas, o percentual de controle e a segurança e tolerabilidade. Então, vejam que as pessoas hipertensas incluídas eram aquelas não tratadas com a pressão de consultório acima de 140/90 ou na mapa de vigília 135/85, ou pacientes em uso de monoterapia com a pressão de consultório maior que 130/85 e a mapa da vigília de 125/80. Vejam que 300 indivíduos foram colocados no braço da quadripílula, 291 da monoterapia. Vou lembrar que com 12 semanas era o desfecho primário do estudo e a observação estendida até 1 ano. Para o desfecho primário do estudo, observa-se que a quadripílula reduziu mais a pressão arterial sistólica do que a monoterapia. Observem que a diferença entre os dois grupos é de 6,9 milímetros de mercúrio em 12 semanas, e em 12 meses, essa diferença passa para 7,7 milímetros de mercúrio. Um percentual de controle de 76% com 12 semanas, versus 58% na monoterapia, e esses percentuais 81% e 62% em 12 meses. Vejam que aqueles que tomaram a quadripílula, eles permanecem em quadripílula com 12 semanas, 84%, e esse percentual quase 80% em 52 semanas, enquanto que com a monoterapia, 58% permanece apenas com essa terapia e 57% em 12 semanas e 12 meses. Vejam que os percentuais de controle são sempre mais altos com a quadripílula do que com a monoterapia, embora a titulação tenha ocorrido com mais frequência com a monoterapia. Então, mostrando realmente uma eficácia bastante interessante com essa quadripílula em doses ultra baixas. Já a tolerabilidade também não foi diferente entre os dois grupos, mostrando um impacto favorável. Vejam, nenhum valor de P é significativo para eventos adversos simples, mas também para eventos adversos mais graves, ou mesmo a descontinuação do tratamento, não houve diferença, mostrando uma ótima tolerabilidade do grupo intervenção. Então, em conclusão, essa estratégia de início do tratamento com uma combinação quádrupla com 1/4 de dose foi mais efetiva do que o início do tratamento com a monoterapia em termos da redução da pressão arterial. Não houve diferenças em relação a eventos adversos ou de descontinuação do tratamento, e esse estudo demonstra a simplicidade e eficácia de uma estratégia baseada numa quadripílula em dose baixa para alcançar e manter o controle da pressão arterial. Então, lembrar que essa quadripílula proposta é um novo conceito para o tratamento da hipertensão arterial, porque, na realidade, você não está falando de quadripílula de quando o paciente precisa de 4 drogas, você está falando de uma quadripílula para um início de tratamento em doses muito baixas, então mostrando que ela é eficiente e trazendo esse conceito de uma abordagem mais ampla dos diversos mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial com doses bem baixas e excelente tolerabilidade associadas. Seguindo, então, aqui nos nossos estudos, a gente vem para o estudo, o STEP Study, né? O estudo que avaliou e comparou um tratamento mais intensivo da pressão arterial versus menos intensivo em pacientes hipertensos entre 60 e 80 anos.
Então, estudar essa população, esse subgrupo de pacientes é muito importante, primeiro porque há um envelhecimento da população, e hoje admite-se que no mundo existam 1,2 bilhão de indivíduos acima de 60 anos, 50% a 60% deles são hipertensos. E a maior parte dos estudos até hoje não tem mostrado, ou tem mostrado resultados muito discretos do benefício de reduções intensas da pressão arterial nessa população. Só o estudo SPRINT, que mostrou que menores taxas de eventos cardiovasculares maiores no grupo que reduziu mais intensamente a pressão sistólica comparado à redução padrão. Então, esse estudo teve como critério de inclusão pacientes que tinham uma pressão sistólica entre 140 e 190, tinham 60 a 80 anos e não poderiam ter AVC nem um evento cardiovascular mais grave nos últimos 6 ou 12 meses. Eles foram randomizados no braço intensivo para uma pressão sistólica entre 110 e 130, e no tratamento padrão para uma pressão sistólica entre 130 e 150. Vemos aqui que foram mais de 8.500 pacientes randomizados, mais de 4.200 em cada braço do estudo, mais intensa versus menos intensa. Vemos que as medidas da pressão arterial foram realizadas no consultório e na monitorização residencial da pressão. Os fármacos que foram dados aos pacientes foram o mesartano, amlodipina e hidroclorodiazida em variadas combinações e doses, porque não era isso que importava, o importante era o alcance daquele valor de pressão arterial em cada braço do estudo, e outras avaliações foram feitas, como eletro, eco, ITB, VOP, a avaliação da função cognitiva e a adesão ao tratamento. O desfecho primário composto era um desfecho amplo: AVC, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada aguda, revascularização coronariana, fibrilação atrial e mortalidade por causas cardiovasculares. Vemos, então, aqui a característica da população. Vejam que, e isso é interessante, importante de chamar a atenção, que quase 76% dos indivíduos entre 60 e 80 anos incluídos, eles tinham menos de 70 anos. Então, entre os idosos, eles eram, a maior parte, menos idosos, idosos mais jovens. Outro aspecto importante é que predominava, obviamente, a alteração da pressão sistólica, mas não em níveis muito elevados, sendo que 1/3 dos pacientes que, claro, já tomavam medicação antihipertensiva, tinham já uma pressão arterial menor que 140. Vejam que eram também percentuais baixos de disfunção renal presente ou de doença cardiovascular, em torno de 6%, mostrando que era uma população entre os idosos mais jovens e com comorbidades num percentual pequeno, mostrando que eram idosos um pouco mais saudáveis. A pressão arterial foi diferente entre os dois braços. O grupo intensivo mostrou maior redução da pressão, um gradiente de 9,2 milímetros de mercúrio, e aqui sim o desfecho primário do estudo, mais importante. O tratamento mais intensivo da pressão promoveu uma proteção cardiovascular maior, uma redução do risco do desfecho primário composto do estudo de 26%, mostrando, então, que em idosos com esse perfil, 60 a 80 anos, eles têm um benefício numa redução mais intensa da pressão arterial e, portanto, essa é uma meta a ser implementada. Nos desfechos secundários, vejam, redução do risco do AVC e da síndrome coronariana aguda de 33%, significativa. Vejam a insuficiência cardíaca, uma redução no risco de 73%. Os eventos cardíacos maiores, que aqui eram todos os desfechos menos o AVC, uma redução de 28%, e a mortalidade por causas cardiovasculares teve uma redução numérica, mas não alcançou significado estatístico.
Quanto à segurança, que é um aspecto muito importante, relevante, principalmente nessa faixa etária, apenas a hipotensão foi um pouco mais frequente e de forma significativa quando comparado ao grupo controle, isso no grupo intensivo. Mas síncope, fraturas, desfechos renais, como injúria renal aguda, a elevação da creatinina, não foram diferentes entre os dois braços de tratamento, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no estudo SPRINT, onde houve mais injúria renal aguda nos pacientes de tratamento mais intensivo. Então, a conclusão é de que uma redução da pressão arterial para 110 e 130, comparado a 130 e 150, resultou numa menor incidência de eventos cardiovasculares em hipertensos entre 60 e 80 anos. Mas cautela deve ser dada para não generalizar os resultados para pacientes que não têm o perfil dos que foram incluídos no estudo, principalmente pacientes que têm história de AVC que não foram incluídos e pacientes que tenham muitas comorbidades diferentes do perfil destes pacientes aqui demonstrados. Então, vejam, nesse quesito metapressórica mais ou menos rigorosa, a gente tem mais um degrau aqui esclarecido com um subgrupo de pacientes que tem um risco grande, que havia um temor grande de uma redução muito intensa da pressão arterial nesse perfil de pacientes e que aqui a gente traz um resultado favorável de maior proteção cardiovascular. E, por fim, o estudo, que é o estudo SSA-SS, que fala sobre o uso de um substituto do sal regular, no impacto que ele tem sobre eventos cardiovasculares e mortalidade. Esse é um estudo chinês, um estudo que envolveu quase 21 mil pacientes que foram randomizados no estudo pela cidade, pelo vilarejo que eles residiam. Então, essas localidades, elas eram randomizadas para o uso do substituto do sal, 75% de sódio, 25% de potássio, versus o sal regular, que era 100% de sódio. Então, esses pacientes eram seguidos por 6 meses, eram pacientes que tinham uma história de AVC ou tinham 60 anos ou mais e, obviamente, eram hipertensos. O desfecho primário era a ocorrência de AVC e o desfecho secundário eram eventos cardiovasculares maiores ou mortalidade por todas as causas, e ainda tinha o desfecho de segurança se esse substituto do sal poderia provocar hipercalemia que fosse clinicamente relevante. Primeiramente, em relação à pressão arterial, sistólica e diastólica, a gente vê que o substituto do sal reduziu mais a pressão arterial do que o sal regular, quer dizer, se associou a uma maior redução da pressão arterial em relação à redução, ao uso do sal regular. A pressão diastólica, isso não alcançou significado estatístico, mostrando um comportamento melhor da pressão arterial com o substituto do sal do que com o sal regular. Vejam que a excreção urinária de sódio também é menor no grupo que usou substituto do sal, e a excreção urinária de potássio é maior no grupo que usou o substituto do sal. Mas o que parece realmente ser muito relevante é o impacto sobre os desfechos cardiovasculares. O uso do substituto do sal reduziu em 14% o acidente vascular encefálico, 13% eventos cardiovasculares maiores e 12% a mortalidade total, mostrando uma proteção cardiovascular muito consistente e significativa. E vejam que para a hipercalemia não houve diferença significativa entre os dois braços do estudo, mostrando com clareza que esse evento adverso não teve um comportamento diferente entre os dois tipos de sal. Então, a conclusão é que entre pacientes que têm uma história de AVC,
tem 60 anos ou mais e tem hipertensão, as taxas de AVC, de desfechos cardiovasculares maiores e mortalidade por todas as causas foram menores com o substituto do sal do que com o sal regular. Então, é fundamental pensar nesse estudo, desde da utilização dessa estratégia para o paciente individualmente, mas pensando em implementação de estratégias de forma mais ampla, envolvendo os produtores de sal, a indústria de alimentos processados, os governos, os consumidores, para que haja uma mudança nesse hábito e passar a utilizar o substituto do sal traria um benefício, uma proteção cardiovascular muito relevante. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço muito a atenção de todos e estarei à disposição depois na parte da discussão para comentários e para perguntas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada mais uma vez pelo convite da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Eu me sinto muito honrada com isso. Adilson, está a postos? Vamos... Boa noite novamente. Vocês me ouvem? Muito Sim. bem, muito bem. Vamos, então, já foi apresentado pela Lucélia, né? Uhum. Então, vamos voltar ao ponto de partida. Excelente. Bom, alguém pode, por favor, compartilhar? Eu mandei o PPT. Se o pessoal Leandro? pode compartilhar, que eu voltei eu estou no celular. Então, eu mandei aqui para o pessoal da técnica, vamos ver se dá certo. Leandro, vai ser possível? Acho que ele está tentando. Talvez, enquanto o Leandro esteja preparando, Spinelli, fosse interessante, talvez, abrir para alguma pergunta, especificamente em relação... Eu de olhar o chat para ver se tinha algo. Eu Em tenho uma relação- pergunta para a Andréa, Pronto, eu acho que é interessante a gente para não começar a ficar discussão. não ficar um vazio. Andréa, em relação ao SASS, o percentual do cloreto de sódio e do cloreto de potássio, 75 e 100, está muito claro. Porém, não ficou claro para mim a quantidade de quantas gramas de sódio entre um grupo e outro, se eles variavam e como é que eles controlaram isso. Você diz a ingestão de sal, além Nas 24... Não, a ingestão de sal nas 24 horas. E outra coisa, foi cozimento? Foi adicionado no prato? Como foi feito isso? Não, era simplesmente eles trocavam todo o sal daquela localidade. Todo o sal da localidade, não havia uma intervenção direta na quantidade que cada um utilizava. Então, aquela localidade, ela passava a utilizar o sal substituto 100%. A randomização era pelo cluster, né? Era por localidade. Então, se você era um alto consumidor e o outro não era, na verdade, não se mediu isso. Mediu-se apenas que não havia outro tipo de sal naquela região, naquela cidadezinha, para ser consumido que não fosse o substituto ou o sal regular. Então, eles compararam as populações pelas cidades que tinham sido randomizadas para um determinado tipo de sal ou outro. Não havia individualização. Eu entendi que era isso mesmo, eu fiquei em dúvida. Isso pode ter dado alguma diferença, depois a gente pode discutir. Agora, a apresentação de Odilson. Isso, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou falando aqui do norte, bem a oeste do Brasil, no ponto extremo oeste. Só o Aldes Feitosa que veio aqui já. E é um prazer enorme falar com vocês, especialistas de hipertensão.
falar um pouquinho aqui sobre um ponto que eu achei interessante. O Spinelli me colocou aqui esse desafio e para trazer algum ponto que tivesse sido um ponto quente de discussão no ESC. E eu observei um dos estudos, uma meta-análise que foi bastante citada em algumas das aulas que eu vi, e que teve uma grande atenção online, né? E eu queria que passasse o próximo slide, para nós começarmos, para mostrarmos já o título aqui, que é justamente o tratamento farmacológico de hipertensão para prevenção primária e secundária ao longo dos níveis de pressão arterial. É uma meta-análise ao nível do indivíduo. Então, um artigo importante que eu achei bastante interessante por incluir estudos, os ensaios clínicos de hipertensão ao longo do tempo, desde os anos 70 até agora, o último estudo de 2013, e foram incluídos 48 estudos. E em 4 anos de segmento, sendo que o antihipertensivo reduziu 10% de eventos. Esses são as principais mensagens que vêm desse estudo. E que, independentemente da existência de doença cardiovascular e do nível da pressão arterial, houve essa redução de evento cardiovascular. Então, a discussão eu vou centrar justamente em relação ao nível de pressão arterial antes do tratamento. Qual o nível de pressão arterial que deve ser tratado, que é um ponto de discussão e através do qual nós tentamos buscar pontos de corte, já que a pressão é uma variável contínua. Se puder passar o próximo slide, por favor. Então, eu começo aqui trazendo justamente essa publicação do Jack, que mostra as diferenças entre as duas diretrizes, europeia e a diretriz americana, sobre os níveis de pressão arterial, sobre indicação de tratamento. E nós sabemos que a diretriz brasileira ela se assemelha mais com a diretriz europeia, onde o nível de pressão arterial para tratamento, aqui nesse resumo, na americana, 13/8, na europeia, 14/9. Por que tem essa diferença? Justamente pelos estudos ainda deixarem um gap de informação em relação a onde pode haver um maior benefício de tratamento, onde nós podemos chamar justamente de hipertensão e onde o tratamento farmacológico pode ter maior benefício. Partindo daí, se puder passar o próximo slide, por favor, o racional dessa meta-análise vem justamente ancorada nessa análise, claro, tem outras, mas cujos gráficos aqui eu não posso apontar, mas eu queria que vocês se prendessem ao gráfico da esquerda, especialmente esse azulado, onde nós temos justamente o nível de base. Então, esse é um gráfico de spline, onde, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui para eu poder... onde esse spline, onde nós vemos que ele justamente busca, ele mostra o nível de pressão arterial embaixo, que vai ter benefício, com o risco que fica no eixo Y. Então, a redução de risco. Nós olharmos essa linha tracejada, é justamente onde se busca, onde se enxerga um ponto que divide, onde teria um benefício na pressão basal para início de tratamento. Então, a linha tracejada é justamente no 140, seria no 14 de pressão sistólica. Abaixo disso, nós vemos que não há um aumento de risco de eventos cardiovascular ao longo do tempo, e talvez não houvesse a necessidade de tratamento. Acima disso, já uma associação aí com eventos cardiovasculares, e isso sendo o objetivo ou o motivo de início de tratamento de hipertensão. Então, ficaria nisso o gráfico da direita, aqui se nós olharmos esse gráfico mais de cor avermelhada, é justamente aquele onde é o nível de pressão que se busca, aquela curva em J. Se puder passar o próximo slide, por favor. Então, essa meta-análise que reuniu esses 48 estudos, ela vem justamente trazer uma pergunta que é se o uso de antihipertensivo em pacientes justamente com pressão abaixo desse 14/9 que nós vimos ali, que não está tão associado com evento cardiovascular, e mesmo a pré-hipertensão com pressão sistólica basal, em pacientes com e sem doença cardiovascular, se isso poderia, de alguma forma, reduzir evento cardiovascular. Próximo, por favor. E aí,
o que nós fazemos sempre é justamente colocar, para entender melhor o que o estudo tentou fazer de pergunta na variável pico. Então, essa meta-análise, ela colocou justamente pessoas com e sem doença cardiovascular, que, em princípio, tinham um diagnóstico de hipertensão, para ser tratado ou não, ou para ser tratado com mais intensidade ou menor intensidade. O estudo mostra que muita gente tem pressão sistólica abaixo de 120. Disso eu tiro, embora não esteja tão claro, que é possível que a definição de hipertensão naquele momento possa ter vindo dos níveis de pressão diastólica. Mas para mostrar para vocês que muita gente, muitos participantes tinham pressão sistólica abaixo de 120, e muitos deles também ao longo dos níveis de pressão sistólica até mais do que 170. E aí a gente vendo a intervenção, que é justamente dar o remédio para baixar a pressão mais que 5 milímetros de mercúrio, o comparador, que é a pressão não ser baixada nesses níveis, e os desfechos, que geralmente é um combinado de desfechos cardiovasculares, nesse caso AVC, doença coronária e insuficiência cardíaca, além de morte cardiovascular. Pode passar o próximo. Então, esse estudo, se nós formos aqui olhar quem eram os sujeitos de pesquisa, nós conseguimos ver nessa tabela 1 que aqui os autores dividiram justamente entre aqueles indivíduos na coluna da esquerda que não tinham doença cardiovascular, cerca de 180 pessoas, e aqueles que tinham doença cardiovascular, cerca de 160 pessoas. E eu quero chamar a atenção para vocês, mais ou menos bem dividido entre homens e mulheres, e uma idade de 65 anos de idade, e, em especial, aqui, pacientes com pressão abaixo de 130, naqueles sem doença cardiovascular, mais ou menos 8%, e 20% daqueles com doença cardiovascular prévia, ou seja, antes deles serem randomizados nesse estudo. Então, muitos pacientes nesse grupo de pessoas com pressão abaixo de 13/8, que pelas duas definições, tanto a europeia quanto a definição americana, estaria com pessoas com nível de pressão que não necessitariam tratamento. Pode passar, por favor? Mais um. E aí nós vemos nos resultados principais, primeiro entendendo essas pessoas. Então, cerca de 350 mil participantes foram incluídos nessa meta-análise, indivíduos advindos de 48 estudos, ao longo aí, mais ou menos de 40 anos, esses estudos, então, vejam, tem uma heterogeneidade em termos de tratamento, e num segmento, na mediana, em torno de 4 anos. Em termos de eventos, nós vemos que evento cardiovascular, 12%, é uma população de risco alto, né? Então, em 4 anos aconteceram bastante eventos, em especial, isso é trazido mais pela incidência de AVC, doença coronária e insuficiência cardíaca. Pode passar, por favor? E aí nós percebemos aquilo que nós já sabemos, mas vale a pena trazer esse dado. Nós sabemos que tratamento de hipertensão é justamente para reduzir os eventos cardiovasculares, mas dessa meta-análise em 4 anos de segmento, aqueles indivíduos que baixaram mais do que 5 milímetros de mercúrio, essa redução esteve associada à redução de AVC, insuficiência cardíaca, em torno de 13% para cada um desses eventos, doença coronária, 8%, e redução de morte cardiovascular em torno de 5%. Pode passar? E aí, aqui eu venho para os principais resultados, primeiro trazendo a Kaplan-Meier, e ali, dentro do gráfico, o hazard ratio, mostrando uma redução em torno de 10% nesse apanhado aqui de doença cardiovascular, de eventos cardiovasculares. À esquerda, o Kaplan-Meier é daqueles pacientes que tinham doença cardiovascular prévia, e à direita, o Kaplan-Meier daqueles que não tinham doença cardiovascular prévia. Então, mostrando, se vocês olharem, as curvas se dividem, o tratamento reduz, sim, essa redução de 5 milímetros de mercúrio está associada a uma redução de eventos em torno de 10% para ambos os grupos. Então, vejam, prevenção tanto primária quanto secundária, no tratamento muito parecida. Isso aqui nós vamos ver depois, tem uma análise aqui de interação onde não tem diferença entre os dois grupos. Então, doença cardiovascular não é um modificador de efeito do antihipertensivo na redução de evento cardiovascular. Pode passar o próximo. E aqui uma coisa bem interessante na meta-regressão, então, claro, para toda meta-análise, em especial com vários estudos assim, a gente espera heterogeneidade, e aqui, trazendo ao longo do eixo Y, é justamente o risco, né?
Então, para eventos cardiovasculares maiores aqui, morte, AVC, doença coronária, nós percebemos insuficiência cardíaca e no X, a redução no nível de pressão. Vemos que, conforme, se nós observarmos a linha vermelha, ela vem reduzindo, nós observamos uma redução do risco, né, do hazard, conforme a pressão baixa. Isso aqui não é uma novidade, né? Então, esse gráfico de bolhas, mostrando que, sim, quanto mais se reduz o nível de pressão arterial, melhor é o ganho, menor é a incidência de evento cardiovascular. Então, essa tem uma linearidade aqui nessa análise. Quanto mais se reduz a pressão arterial, maior a redução também da incidência de eventos cardiovasculares. Pode passar o próximo, por favor? E trazendo agora os forest plot, já aproximando do final da apresentação, o que se vê aqui, o efeito do tratamento com antihipertensivo, aqui dividindo, se vocês observarem para eventos cardiovasculares maior, que é o nosso desfecho, pessoas, a primeira linha, pessoas com doença cardiovascular prévia, e a segunda linha, pessoas sem doença cardiovascular prévia. Aquilo que nós vimos aqui sendo demonstrado de uma outra forma, uma redução de 10% em 4 anos. Então, 10% de eventos de redução quando você reduz cada 5 milímetros de mercúrio ao longo de 4 anos. Observe que aqui embaixo, eles fazem uma análise de interação para ver se havia diferença no efeito do tratamento entre o grupo com doença cardiovascular prévia versus o grupo sem doença cardiovascular prévia, e esse P aqui, sem significância estatística, mostra que os dois grupos são iguais. Então, tratar a hipertensão em quem tinha doença cardiovascular prévia e em quem não tinha doença cardiovascular prévia tem o mesmo benefício, segundo essa análise, com a redução de 10% do risco para cada 5 milímetros de mercúrio reduzido. Próximo slide. E aqui, nesse segundo, justamente, eu acho que o ponto maior dessa meta-análise é justamente o efeito do antihipertensivo em pessoas sem doença cardiovascular prévia. Tá? Embora eu coloquei no título aqui são pessoas sem doença cardiovascular prévia. Vejam que aqui eles fazem estratificação conforme o nível de pressão arterial sistólica no baseline. Vejam, a primeira linha são pessoas com menos de 120 milímetros de mercúrio, e aí os grupos são divididos de 10 em 10 milímetros de mercúrio. Percebam que todos os grupos têm um benefício parecido, ou seja, tratar hipertensão naqueles que têm uma pressão sistólica menor que 120, naqueles que têm uma pressão sistólica entre 120 e 130, e assim por diante, até aqueles com mais 170, tem um benefício. Nós vemos que aqui os diamantes estão todos à esquerda, ou seja, do lado do benefício, e quando é feita uma análise para ver se há diferença entre os grupos, não há interação, não dá significância para essa análise de interação. Ou seja, tratar a hipertensão por essa análise em diferentes grupos oferece o mesmo benefício, tanto para os mais altos, aqueles com 170, quanto para aqueles com nível de pressão baixa, pressão sistólica abaixo de 120. Lembrando, aqui é para redução, esse efeito que fica em torno, de novo, de 10%, vai até um pouco mais de benefício, até 17%. Esse benefício é o benefício redução de risco para redução para cada redução de 5 milímetros de mercúrio. Próximo slide. E aí, eu me aproximo do final da discussão para dizer um pouquinho sobre um pouco do que eu tirei aqui da discussão e sobre o que eu penso a respeito, que é sempre difícil nós estabelecermos, nós categorizarmos aquilo que nos vem de uma fonte de variável contínua. Assim é para os níveis de pressão, assim é para a fração de ejeção, então o pessoal da insuficiência cardíaca também tenta categorizar com a fração de ejeção, e sofre um pouco por isso, dividir doenças assumindo um ponto de corte, assim também é para tratar dislipidemia para os níveis de LDL colesterol. Pode passar o próximo. E o que isso mudaria na nossa vida? Então, aqui no meu ponto de vista, o uso de antihipertensivo, nós já sabemos, protege em diferentes níveis de pressão arterial, tá? Então, nem a presença de doença cardiovascular é modificador de efeito, né? Nem o nível de pressão arterial sistólica no baseline é modificador de efeito.
Claro que nós não vamos tratar pessoas com níveis de pressão muito baixos, mas talvez essas são populações desses estudos com risco cardiovascular elevado. Talvez nós estamos tratando o risco cardiovascular com drogas que bloqueiam eixos neuromorais e têm outros benefícios. Isso explicaria a questão de efeitos tão bons em pessoas com pressões mais baixas, como abaixo de 120 de sistólica. E as implicações, aqui eu deixaria para as pessoas que estão mais à frente nas diretrizes de hipertensão, se nós modificaríamos o jeito de pensar, e será que nós nos aproximaríamos mais das diretrizes de dislipidemia, onde nós baixamos percentuais do LDL colesterol, isso é considerado, e os níveis de LDL não são tão considerados assim para nós termos benefício. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço desculpa pelas intercorrências aqui, mas acredito que eu tenha conseguido passar a mensagem. Ok, parabéns, Deus. Passou sim a mensagem. E essa meta-análise ela é interessante porque é muito robusta, né? Mas antes de conversarmos entre a gente, temos algumas perguntas no chat, né? Que coisa boa, acho muito bom. Primeira pergunta vai para o doutor Aldes. Doutor Aldes, onde está você? Eu estou aqui, hein, amigo. Opa, muito bem. Se for essa difícil, pergunta... André responde, viu? Fica já claro aqui. É assim? Você aprendeu isso com o Marco Mota, né? Ele fala isso sempre. Conheço bem isso. Mas eu vou dizer assim, nossa, mas essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar o Aldo responder. Pronto, Aldes. Se for muito fácil, a gente passa para o Adilson responder. A primeira pergunta é da nossa querida Sheila, de Aracaju. Sheila Ferro, um beijão para você. Ela faz a seguinte pergunta: doutor Aldes, parabéns pela apresentação, mas diante desse estudo sobre o DIPER extremo, poderíamos pensar na exclusão desse conceito, tendo em vista que os resultados não têm um padrão de malefício. E aí, Aldes? Então, exatamente, eu acho que esse é o ponto-chave. Não é assim, a gente vai atualizar muito brevemente a diretriz de MAP e MRPA, e talvez a gente classifique o DIPER acima de 10%, não valorizando tanto o DIPER extremo ou o descenso acentuado. Não é aquilo, pelos últimos estudos, quem dava mais ênfase era infartos lacunares, morbidade, mas não mortalidade. Isso já se falava e já estava bem claro. Então, eu imagino que tem essa possibilidade, mas quem só vai saber quando for publicada a diretriz se vai mudar a classificação ou não. Atualmente, a gente classifica ainda como descenso fisiológico de 10% a 20% e descenso acentuado acima de 20%. Isso. Bom, tem outras perguntas aqui no chat, Lucélio. Posso ir adiantando elas ou você também está acompanhando o chat? Está fechado, Lucélio, o microfone. Bom, a outra pergunta vai para a doutora Andréia, José Sarmento. Obrigado, José Sarmento, por fazer a pergunta. Andréia, parabéns pela apresentação. O Sprint Trial, ele tinha um NNT de 1:67 para alcançar o benefício cardiovascular. Qual o NNT do STEP Trial? Eu não sei o NNT aqui. Posso ver aqui logo em seguida e tentar te passar. Mas eu vejo assim, na verdade, o benefício foi significativo. O que eu acho que traz assim como mensagem principal, Sarmento, é a questão de você usar subgrupos de pacientes que, teoricamente, têm um risco elevado ou que havia, clinicamente, um certo temor numa redução mais intensa da pressão arterial, você ter uma possibilidade de, nos pacientes que toleram melhor, e pacientes que não têm tantas comorbidades, pacientes que, enfim, idosos, mas que são mais, vamos dizer assim, que estão melhores clinicamente, você não ter receio
de reduzir essa pressão arterial a em torno de 120, e foi em torno disso a média, né, no final das contas. 126. Então, você pode, com isso, oferecer um benefício maior para esse paciente, em termos de proteção cardiovascular, com pouco evento adverso, como foi mostrado ali. No caso do sprint, havia muito evento adverso ligado à injúria renal aguda, foi significativamente maior no grupo que reduziu mais intensamente a pressão. Então, o perfil talvez aqui seja melhor, a idade menor dentro dos idosos, mas já fica assim alguma confiança a mais para oferecer uma proteção cardiovascular maior. André, inclusive, né, nós não tínhamos assim um alvo bem definido para uma população idosa assim, né? Esse Sim. estudo ele é interessante porque ele teve essa audácia de pegar uma população de mais idade e fazer uma redução mais efetiva, né? Mais intensa, né? É bem interessante, é quase um sprint dos idosos. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma projeção disso, tanto para os muito idosos, né? Não sei. O próprio sprint, né, Spinelli, teve uma subanálise de idosos, né? E a média de idade era de quase 80 anos no sprint dos idosos, né? Mostrou benefício, uma redução de desfecho primário do estudo, redução de mortalidade significativas, até reduções maiores do que o sprint original, mas às custas de mais eventos adversos, né? Agora, a proteção cardiovascular é inequívoca. Então, o que você tem que, eu acho que como mensagem do ponto de vista clínico, é continuar tendo aquela cautela de reduzir a pressão um pouco mais gradualmente, um pouco mais cautelosamente, não ser tão intempestivo nessa redução, mas à medida que o idoso vai tolerando, você que não deve tolerar os níveis mais elevados e buscar as reduções progressivas, porque o benefício tem sido demonstrado em diferentes frentes, né? E o STEP ele foi talvez o estudo mais comentado da hipertensão do ESC, né? Foi muito discutido, e é interessante porque ele já derruba essa meta, esse alvo do ACC, né? De 150, que coisa, né? Num tempo desse, nem a nossa diretriz, né? Nem a nossa diretriz. Já limou isso, né? Eu acho que essa questão da meta, Spinelli, tem sido uma ênfase assim, nas discussões mais recentes sobre hipertensão, né? Metas mais rigorosas, para quem? Eu acho que a gente está sempre tendo que buscar esses perfis. A gente não pode entender o hipertenso como sempre o mesmo indivíduo, né? Então, principalmente esses indivíduos de mais risco, e agora a gente tem o Optimal aí, para tentar responder a questão dos diabéticos, do pós-AVC, para reduções mais intensas da pressão, como mais um dado que a gente está construindo aqui no Brasil e que vai ser inédito no mundo, contribuindo ainda mais para esse tema, que é a meta pressórica mais rigorosa em subgrupos de pacientes de mais alto risco. Muito bem, André, você vai continuar a próxima pergunta do nosso amigo aqui de Natal, doutor Zélio Manuel de Souza, que ele parabeniza pela aula e diz assim, ele se animou com a Quadripil, viu? Quadripil parece que animou. Ele disse, diante desse estudo, existe essa perspectiva mesmo de um lançamento comercial de uma pílula contendo essas 4 substâncias? Do ponto de vista comercial, até onde eu sei, ainda não, mas é já uma patente do grupo australiano, que fez esse estudo australiano, a Cat Shaw, e um grupo de lá, né, de Sydney. Então, na verdade, eles já patentearam isso porque o conceito, eu tentei passar para vocês, ele não é um conceito de quadripílula para quando o paciente não controla a pressão com 2, 3 e na sequência vai para 4. Não é isso.
Isso. Na verdade, a gente permanece com a recomendação de que o quarto fármaco nessa situação é a espironolactona. O que a gente está trazendo aqui, a proposta nova, que é uma proposta de conceito, é a abordagem inicial da pressão arterial, para hipertensos leve a moderados, com uma quadripílula em doses muito baixas, que aparentemente comprovam essa questão do sinergismo da ação, né, de fármacos diferentes, que atuam em mecanismos de controle da pressão diferentes, que somam o efeito, que potencializa, né, o efeito antihipertensivo, com muito boa tolerabilidade, e com esse conceito, que eu acho que é um pouco interessante da gente considerar, que é a abordagem de múltiplos mecanismos de controle da pressão arterial em conjunto. Então, você não aposta em um só, né, ou em dois, mas você aposta no sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina, aldosterona, diurético, né, e vasodilatador, com bloqueador do canal de cálcio. Quer dizer, você tem frentes de ação distintas, em baixas doses, que resultam numa eficácia antihipertensiva boa e com ótima tolerabilidade. Comprimido único, obviamente, nesse caso aí. Maior adesão, né? Maior adesão e sem nenhum efeito colateral. Então, é interessante, mas é um passo, né? A gente ainda vai ter muito que estudar aí para ver se vale a pena realmente em relação a outras estratégias já mais conhecidas. Eu me lembro do professor Salim Yusuf, né? Já há 10 anos, tem 10 anos que ele queria a Polipil, ainda acrescentava estatina e aspirina, né? Mas eu acho assim, a pergunta seguinte também para você, André, é do Elverso Junqueira Neves. Ele faz uma pergunta que você, em parte, já respondeu, né? Ele disse que nas diretrizes a quarta droga é a espironolactona. Como você vê o uso do bisoprolol no estudo citado? É exatamente isso. Quer dizer, na verdade, é outra fisiopatologia, né? O hipertenso resistente, ele tem uma característica própria, né, que faz com que a espironolactona seja o quarto fármaco ideal, porque ele, na verdade, vai atuar em mecanismos que envolvem a hipertensão resistente, né, relacionada a volume, hiperaldo secundário, enfim. É outra coisa, o que a proposta dessa quadripílula é para início de tratamento do hipertenso não complicado, né? Então, o hipertenso que, virgem de tratamento, no caso, aí eram pacientes que estavam sem tratamento há pelo menos 3 meses. Então, a ideia era início de tratamento. Aí a abordagem do sistema nervoso simpático me parece muito interessante, o paciente no início da doença, a ativação simpática é muito prevalente, e o bisoprolol é um beta-bloqueador diferenciado também, né, bastante cardioseletivo e que permite, em doses baixas, fazer esse papel aí, parece interessante, realmente. Uma pergunta, Andréa. Eles chegaram a comentar de preço, porque quando eles fazem galenicamente essa junção, isso às vezes é um custo maior. Eles chegaram a comentar? Eles comentaram, perguntaram isso, como é que era essa coisa de comprimido único. Na verdade, foi através de cápsula, né? Então, na verdade, eles não compuseram um comprimido efetivamente único. É uma cápsula com os componentes em doses, em 1/4 de dose. Né? Claro que eles estudaram e fizeram, ela não deu detalhes, mas essa pergunta foi feita e ela respondeu isso. Na verdade, que seria uma solução fantástica para o nosso país, né? Quer dizer, se a gente pudesse fazer a combinação de fármacos sem precisar passar por essa etapa toda, onde a gente pudesse colocar de forma adequada, claro, bem estruturada, uma cápsula com vários componentes dentro, de forma a tornar um comprimido único, né? Ou uma cápsula única com várias drogas diferentes. Mas só em utilizar doses menores dos fármacos e poder agir em praticamente todos os pontos da fisiopatologia da hipertensão,
já é uma coisa Eu achei muito, magnífica. muito legal, muito Magnífica. legal. Eu já tinha ouvido ela falar sobre o coisa piloto, né? Isso antes, e eu acho a ideia muito interessante, assim, inovadora. Eu tenho uma pergunta para o Odilson, e depois, eu não sei do adiantado da hora, eu não sei como é que estamos de tempo, Leandro, mas, Certo. assim, eu vi, eu achei Encerrando. massa essa meta-análise, achei muito boa, achei com um número tão grande de estudos, reforçando aqueles conceitos que a gente já tem. Mas quando você falou daqueles pacientes que não têm um nível tão alto de pressão e vai fazendo, né, todas aquelas avaliações que também teve benefício para quem recebeu o tratamento farmacológico com um nível de pressão menor. Aí eu vi que naquela faixa de 120 a 129 toca a linha, né? Apesar do diamante estar um pouquinho para a esquerda, mas eu não sei, porque no sprint não, desculpa, no HOPE-3, quando você dava medicamento a quem tinha nível pressórico nessa faixa aí de 120, né? Quando você dava o antipertensivo, que era a candesartana, não era bem, a evolução não era tão boa assim, né? E nesse grupo, talvez por um N maior, não mostre tanto o impacto negativo, né? Spinelli, primeiro, muito obrigado é, pela oportunidade de discutir aqui, discutir hipertensão. Eu gostei bastante até de me aprofundar mais nessa área, voltar a alguns estudos que são mais antigos, até, e entender o porquê dessa meta-análise, né? Por que isso ressurge assim, eles reaparecem. Isso aqui eles têm ali uma coalizão, fazendo agora alguns estudos, né? É um grupo de pesquisadores que são primeiro autores de vários desses estudos, e assim, primeiramente, o que eu achei estranho é como estando abaixo de 130, né, como que esses pacientes entraram nesses estudos, né? Uma das explicações que eu encontrei ali foi justamente porque a definição era de hipertensão pela definição da pressão diastólica, né? E aqui a análise deles é só de hipertensão de nível sistólico. E assim, vendo esse benefício, exato, embora toque em algumas, né, em algumas delas, e no final eles fazem um apanhado de todo o grupo, onde tem o benefício. Mas quando se faz aquela análise de interação para ver, vem cá, o ponto do efeito aqui ele é diferente de um para outro, e tem diferença entre eles na interação, não houve isso, né? Dando a entender que haveria o benefício aí. E a discussão vem justamente aquilo que eu comentei, que eles acham que, no final das contas, a doença a ser tratada, ou o aspecto a ser tratado, é o risco cardiovascular, é todo o combinado aí de um contínuo cardiovascular, alguma coisa que já exista no substrato. Mas eu concordo com você que tem alguns níveis que talvez por uma questão aí de estatística, mas me pareceu, quando a gente olha ali, me pareceu consistente, porque todos os pontos estão na esquerda, a gente não vê dispersão para lá e para cá, né? Então, essa foi a minha impressão. Spinelli, você me Sim. permite entrar na roda? É claro, presidente. Então, eu vou aqui fazer uma pergunta, né, para os colegas, né, quem quiser se aventar a responder. Eu achei muito interessante o estudo Quarter pela possibilidade da prova de conceito. Por exemplo, há alguns anos a gente estava discutindo aqui o estudo Cantos, a prova de conceito de que você reduzindo a inflamação, isso tem um impacto importante em desfecho, falando em doença aterosclerótica. Mas quando a gente está falando aqui de associação de drogas em doses menores, microdoses, isso tendo segurança e causando o benefício, isso me deixa impactado. E me impressionou mais isso até no ESC do que o próprio STEP Trial. Uma pergunta que eu queria fazer em relação ao STEP Trial, a redução de 73% de C nessa população em especial, eu queria saber se realmente houve assim, uma adjudicação, ou seja, se houve uma avaliação de um comitê independente em relação a essa questão do diagnóstico de IC, porque eu achei muito expressivo esse valor de 73% de redução. Eu queria ouvir a opinião dos colegas em relação a esse tópico. Isso foi, Nivaldo, mesmo um ponto que foi discutido, entendeu? E até
se questionou se efetivamente isso tinha, se era uma população que teria algum grau de insuficiência cardíaca prévia, né, de algum quadro inicial, e isso ficou meio que no ar, não houve porque realmente é uma redução imensa, né? 73% de redução do risco, né? É realmente uma situação, mas eles não entraram nesse detalhe vamos dizer, de como isso foi caracterizado e como é que isso foi levantado, e disseram que foi adjudicado, com certeza, por conta de toda a metodologia do estudo, né? Então, mas eu acho que assim, é por causa, talvez pela faixa etária mesmo, né? Então, você acaba tendo uma prevalência maior, e aí, de repente, a redução da pressão consegue prevenir eventos de insuficiência cardíaca, principalmente a agudização de insuficiência cardíaca, né? Que era o desfecho que compunha, né, o desfecho primário composto. Então, eu acho que poderia ter uma prevalência maior de disfunção ventricular do que o habitual, e aí a agudização foi reduzida com o tratamento. Sobre essa... Deixa eu dar... Fala, Andréa, fala. Não, eu ia falar que essa coisa desse estudo do Odilson, que eu acho que é muito interessante com relação à redução da pressão muito intensa, independente, né? Quer dizer, eu acho que tem essa questão, são milhares de pacientes, eu acho que sempre muito robusto, né? Eu acho que fala um pouco, conceitualmente, disso que o Edilson trouxe, que eu acho que é muito relevante, né? Quer dizer, é a redução da pressão arterial, não por né? Não por um range ou por um limite aqui ou ali, entendeu? Quer dizer, você sabe que reduzir a pressão arterial tão pouco quanto 5 milímetros de mercúrio da pressão sistólica tem um impacto enorme, significativo, né? E mesmo em valores menores. Então, a gente não pode se conformar, né, com valores ali intermediários, abaixo de 140, está 136, 138, deixa ali, entendeu? Eu acho que a gente pode estar perdendo a oportunidade, por esse e outros vários estudos, né, de reduzir mais a pressão e oferecer um benefício maior. A questão aí, que eu acho que é o limite disso, é a tolerabilidade, né, e talvez a doença coronariana, né, com valores muito intensos de redução da pressão, abaixo de 120, abaixo de 70, que aí estudos, sim, de pacientes que têm doença coronariana conhecida mostram um certo aumento, né, do risco de desfechos. Mas os pacientes revascularizados já perdem essa limitação e ganham benefício também com reduções intensas da pressão. Então, talvez a gente tenha que avançar para reduções maiores, ou, eventualmente, discussões a respeito de que perfis ou que risco você vai oferecer reduções mais intensas, vai ser mais ousado para promover maior proteção cardiovascular. Me permite, Tinelli? Deixa eu só concluir. Desculpa, pode ir, Luciano. Falar, Nivaldo, em relação à redução de insuficiência cardíaca, o doutor o nome dele? Franz Messerli, tem um estudo do ano de 1999 mostrando que idosos a partir de 65 anos hipertensos, todos eles têm uma fração de ejeção um pouquinho diminuída. É como se os hipertensos idosos eles têm uma resistência vascular periférica elevada e um pouco de queda do débito cardíaco, às custas da fração de ejeção. Então, dentro desse conceito, diferente do jovem e diferente do meia-idade. Então, assim, é como se eles tivessem, né, no caso essa diminuição mais intensa da pressão arterial, ou medicações que atuam de várias formas, isso, aí juntando os dois estudos, talvez fosse muito benéfico para o idoso que não está frágil e que não tem doença coronária importante, como a Andrea falou. Então, talvez isso tenha ajudado muito nessa redução importante de insuficiência cardíaca desses pacientes. A minha ideia. Odilson, só um minutinho.
Ivaldo, é o seguinte, lembrando dos estágios da hipertensão que a gente tem, onde no estágio 1 é somente composto por fator de risco. Ele não tem ainda lesão, não tem disfunção. E olha que drogas que foi contemplada nesse estudo foi a olmesartana. Então, você está fazendo um bloqueio do sistema renina. Angiotensina, aldosterona, é uma pessoa que tem hipertensão, mas na idade avançada, que ia passar pelo contínuo, estágio A, B, C e D. Então, você interrompeu, por isso que tem. Agora, realmente, o percentual é que chama a atenção. Chama a atenção. Bora, Dilson, me fala, meu caro. Não, eu queria perguntar aqui, aprender com os hipertensólogos. A André falou do sal substituto. Para a nossa realidade aqui, como é que está, onde ele está, e como que a gente implementaria esses benefícios aí? Ele existe, né? Ele existe esse sal substituto. Dieta sal, né? Dieta sal. Dieta sal, né? Que tem 25% de potássio, né? O sabor é questionável um pouco em relação à adesão dos pacientes, às vezes é um pouco limitada ao sabor, mas outros já levam tranquilamente isso. E é possível fazer, a ideia para que você tenha isso de uma forma mais ampla é que isso seja feito de forma populacional, né? Então, tornar esse substituto do sal, que aparentemente ele não é caro de fazer, diferente desses sais totalmente exóticos, né? Não é o caso, ele poderia estar disponível de uma forma ampla, da mesma forma que o sal que a gente compra todos os dias, que é 100% de sódio, né? Então, você poderia recomendar isso para o paciente, isso, teoricamente, deveria estar nos supermercados. Nem sempre está, né, obviamente, às vezes está em lojas aqui no Rio, muito em lojas assim de produtos naturais, sabe? De produtos, enfim. Mas é uma alternativa, em especial para esse paciente que tem o hábito de uma quantidade de sal muito grande, né? É difícil, às vezes, você mudar o hábito, tentar mudar o paladar dele pode ser uma alternativa. Mas não é fácil, isso aí não é... São coisas... Vocês recomendam? Eu li aqui na internet, dieta sal é da Libs, né? Tem o saurita, que é menos amargo. Saurita também. Saurita é menos amargo. Qual é a dica? Eu uso muito, nos meus pacientes eu uso muito. Eu mando fazer substituto de limão, gengibre, temperos frescos e eu uso mais o saurita. Qual o problema? É que quando você põe para cozinhar, ele amarga muito mais. Então faz sem nenhum e depois faz um molhozinho com essas ervas e tal e joga por cima de qualquer coisa. O grande problema disso é que 70% do cloreto de sódio ingerido não é no preparo do alimento, é no alimento que já vem industrializado. É o biscoito, é o refrigerante, é os outros alimentos que a pessoa compra, né? A carne seca, são os outros alimentos. Então, quando você diminui, é útil, porque você diminuiu a sobrecarga. Mas o ideal é que você converse para saber quais são as fontes ricas em sódio, que são muitas e às vezes a pessoa não se dá conta, reduz essas fontes e faz a substituição do sódio. Tá? Naquele congresso nosso do DHA, em Goiânia, eu acho que foi na época que também teve um estudo, teve o Purin, né? Porque esse SSSASS é como se fosse um Purin de 20 mil pessoas, né? Só que asiáticos, né? Nas aldeias lá da China. E eu me lembro que, inclusive, botaram numa mesa com o DES para esse sal, para discutir esse sal, e a Biolab estava divulgando, não era deles o sal, mas eles estavam divulgando, e tinha a pipoca lá, lá na frente das salas, com esse sal. Aí parece, como você disse, Lucélia,
Na pipoca que você polvilha, ia bem. Todo mundo, que coisinha boa, tal, mas parece que quando vai ao fogo é péssimo, né? É o biosalgante. Eu ganhei uma caixa master chamada biosalgante. Eu ganhei uma caixa master e comecei a distribuir para alguns pacientes, comecei a usar. Mas assim, tem que ser do mesmo jeito. Você não pode fazer a coxagem dele, nem forno, nem fogo, nem canto nenhum, porque fica Polvilhar, muito né? amargando. Mas assim, é tudo uma questão de educação, né? Você tem que Eu até educar. perguntar uma coisa aqui para vocês que lidam no dia a dia com hipertensão, Spinelli. Perguntar ao Aldes aí, que é o nosso presidente atual, tem uma presidente futura aí. Como é que a gente faz, assim, em relação ao que o Odilson apresentou? A gente viu ali que talvez as diretrizes europeias estejam mais parecidas com a nossa, mas a diretriz americana ela foi um pouquinho mais agressiva em relação aos padrões de controle da pressão arterial, né? Será que a gente está no caminho correto em relação ao que a gente pontuou, em relação às nossas diretrizes? Lembrando que a diretriz de epidemia, como o próprio Odilson chamou a atenção, nós fomos um pouquinho mais agressivos em relação às metas do LDL colesterol, em relação às diretrizes internacionais. Eu estou apenas incessando um pouquinho a discussão, polemizando um pouquinho para ouvir vocês. E também em relação à importância da sociedade, do departamento de hipertensão, na educação das pessoas e da população em geral, e como nós, cardiologistas, em conjunto, podemos chamar a atenção da importância em relação à redução do sal. Não é independente do tipo do sal, que é o que nós estamos discutindo assim, mas a redução global, que como bem pontuou aí Lucélia, a quantidade de sal nos industrializados, nos refrigerantes dietéticos, nos caldos de carne, nos vários e mais variados produtos, biscoitos, etc., é imensa. Então, eu acho que a gente tem um papel aí aqui de educação importante. Queria ouvir Aldes um pouquinho, depois Lucélia, vocês todos. Rivaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente está no caminho muito certo. Nossa diretriz ela foi bem disruptiva, ela baixou valores de controle de pressão arterial da MRPA para valores 130 por 80. A gente dá ênfase do controle verdadeiro da pressão arterial, que está controlada no consultório, controlada em casa. Né? Quem sabe que todos os outros fenótipos têm um desfecho pior. Né? O avental branco também não é tão benigno, então a gente tem que ter o controle adequado, tanto no consultório como em casa. E outro ponto que eu acho que é bem relevante é essa questão da faixa da pressão arterial do controle. O próprio estudo, né, como a Andrea mostrou, ela não é um tratamento intensivo abaixo de 130, né? É uma faixa, é de 110 a 130. E na média foi 126 milímetros, muito mais perto de 130 do que de 110. Então, assim, a gente não pode, assim, baixar demais a pressão arterial. Quando a gente fala só da pressão arterial, eu gosto muito do Hope, né, que ele mostra que pressões abaixo de 143 não teve um benefício tão grande no tratamento da hipertensão arterial. Então, a gente pegando um paciente hipertenso de baixo risco, a gente não deve tratar, assim também diz a nossa diretriz, o pré-hipertenso. Então, a gente reserva o tratamento do pré-hipertenso para o paciente de risco alto. Isso tudo está muito bem descrito na nossa diretriz. Então, eu acho que nossa diretriz está muito atual e não é como assim, uma cópia de diretriz europeia e americana. A nossa diretriz, acho que está bem superior às últimas diretrizes americana e europeia. Em relação ao sódio, eu acho que esse é um ponto muito importante e eu acho que ele é um pouco negligenciado por todos. Em 2000, eu e Marco estávamos no Ministério da Saúde e junto com outros colegas foi feito um estudo junto com o Carlos Monteiro. Ele era um nutrólogo que trabalhava com essa parte de risco, alimentação e risco. E o foco dele foi sódio. E a gente fez algumas reuniões com a indústria, que era na época em São Paulo eram as pessoas que produziam os grandes alimentos. E a gente ficou impressionada com a quantidade de sódio das refrigerante, biscoitos, doce. O biscoito é doce, mas tem um teor de sódio muito elevado. E houve uma adesão, fizemos um trabalho na época para que essas empresas, junto com o grupo de nutrologia do Ministério da Saúde, fizessem metas de redução de sódio de forma importante. Rotular os alimentos de uma forma clara,
que não eram muito rotulados, e fossem progressivamente, demos um prazo, acho que 2019 ou 2018, para que eles reduzissem em torno de 50% da quantidade de sódio. Isso acabou, né? Nós saímos do Ministério na época que 2003, exatamente, quando Lula entrou, isso foi totalmente desativado, nunca mais se falou sobre isso, o Carlos Monteiro acho que nem está mais lá há muito tempo, isso foi esquecido, totalmente esquecido, mas eu acho que isso é uma política de Estado e não política de governo, e eu acho que através dessa política de Estado pode-se-á reduzir bastante o número, por exemplo, de AVC, como, por exemplo, o Coop na Finlândia fez um trabalho desse, e houve uma redução, só com isso, houve uma redução, acho que de 35% a 40% em 5 anos de AVC. Então, eu acho que essa é uma coisa para ser trabalhada. Evaldo, o papo está muito bom, acho que foi alto nível de discussão, trabalhos novos, bons de discutir, pessoas agradáveis, a gente passava a noite toda, mas avançamos um pouco no horário e eu vou te devolver. Eu quero agradecer a você, Nivaldo, essa ideia, quero agradecer ao Aldes a atender, o DH atender prontamente essa webinar, agradecer os colegas e um número bom de perguntas da plateia, né, e perguntas bem pertinentes, agradecer ao Adilson, agradecer a Andréa, Lucélia, que esse clima super agradável e de um nível tão elevado. Te devolvo a palavra, Nivaldo. Eu queria, então, aqui agradecer a todas as pessoas que participaram dessa webinar. Vou, em especial, agradecer a nossa convidada de fora, a nossa convidada do Sudeste, querida Andréa, que, como disse muito bem Lucélia, tem no seu DNA hipertensão arterial e o departamento de hipertensão. Agradecer aqui meu colega Odilson. E RNA mensageiro também. Meu amigo Odilson Tá do na Acre. moda? Agradecer Lucélia, aqui minha conterrânea, minha amiga. Agradecer a Aldes, grande parceiro aí da luta à frente das questões da Sociedade Brasileira de Cardiologia, grande representante do Departamento de Hipertensão, grande presidente. E a meu amigo e irmão, Antônio Spinelli, que ao longo desses últimos 3 anos convivemos aí o tempo todo nos falando e trabalhando em função e no pensamento uníssono para tentarmos melhorar um pouquinho as questões relacionadas à Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Eu queria chamar a atenção das datas. Lembrem, agora no próximo dia 21 de outubro, teremos o Departamento de Imagem Cardiovascular sendo convidado em parceria com a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. E em novembro, teremos o evento com o DERC e com o Departamento de Ciência Cardíaca. Além disso, quero chamar o Save the Date, né? Guardem a data. 30 de outubro, teremos um evento International Symposium in Thrombosis and Anticoagulation, um evento da Brazilian Research Clinical Institute, do professor Dr. Renato Lopes, associado à Duke University, associado à Associação Baiana de Medicina, com o apoio da Sociedade Nordeste de Cardiologia. Um dia inteiro voltado para a discussão sobre trombose e anticoagulação. Queria agradecer a todos por essa oportunidade e dar por encerrado mais o 9º webinar da nossa entidade. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.